Talvez você esteja passando nesse momento pela pior época da sua vida. Nada igual aconteceu. E deve estar tudo muito ruim, você talvez esteja até pensando em desistir da vida. Mas a verdade é que eu já passei por isso também e eu vou te falar, talvez isso daqui sirva muito para você, tá bom? Eu lembro que ali por volta de 2017, 2016, eu tinha largado o emprego para poder empreender, né? Eu já empreendi antes, comecei a trabalhar por conta das pessoas, trabalhar assim, CLT, né? Por conta de pressão social, né? Então eu era músico, as pessoas começaram a falar que aquilo não ia dar certo, não ia prestar, eu ia morrer de fome. Eu falei assim, deixa eu arrumar alguma coisa. Eu fui fazer jogos digitais e também comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing. Nessa empresa de telemarketing eu subi de cargo, consegui um cargo de confiança e fiquei nessa empresa por 5 anos. Só que chegou um determinado momento ali que eu consegui uma bolsa de estudos e me deparei com o seguinte questionamento assim: eu faço essa bolsa de estudo que vai me especializar na área que eu já estou desenvolvendo, que era uma área de tecnologia, ou será que eu sigo meu sonho e vou correr atrás da música, né? Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu tranquei abri mão dessa bolsa e resolvi todo o dinheiro que eu investi, que era uma bolsa de 50%, todo o dinheiro que eu investi nessa faculdade eu vou investir nos meus estudos de música. E foi assim por pelo menos uns 5 anos da minha vida. Acredito que uns 5 anos. E com isso tudo eu fui conhecendo pessoas que eram muito expressivas na música, que além de músicos eram excelentes empreendedores. E eu fui descobrindo como gerenciar essas coisas, né? Foi que então, em 2016, eu resolvi largar tudo, né? Pedi demissão, tinha um dinheiro guardado, fui lá e abri minha escola de música. Eu lembro que um dos sonhos que eu tinha era justamente ter uma escola de música perto de casa para não precisar pegar ônibus. Olha só, às vezes a gente tem uns sonhos tão simples, né? Então eu abri essa escola de música, e minhas economias sustentaram elas por algum tempo e muitas pessoas estavam vindo, né? Só que chegou um momento ali em 2017 que começou a cair aluno. Foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora. Eu cheguei a um ponto que eu estava totalmente na merda. Então, eu cheguei no ponto de dever dois aluguéis, né? Dois aluguéis, se eu não me engano. As pessoas tinham cortado a luz na minha casa. Eu tava comendo ali, basicamente, angu, eu e meu cachorro, né? O Jack. Estávamos comendo basicamente angu e talvez arroz, às vezes. Eu lembro que para almoçar, eu estava numa época que simplesmente eu ia lá na padaria comprar salgado dormido, que era R$ 2, porque era o que eu tinha. Eu lembro de uma vez que o cara me deu o troco errado, tinha R$ 20, ele me deu esse troco errado e eu não teria nem comida, nem condições de comprar isso nos próximos dias, né? Então eu tive que comprar pipoca e ficar quase uma semana comendo pipoca. Tudo isso para manter a empresa. E com isso você começa a perder alguns cuidados com você. Você está tão preocupado, comecei a perder cabelo, comecei a não me arrumar, comecei a ficar desmotivado cada vez mais, comecei a dever além do aluguel da loja, o aluguel da minha casa. E aquilo foi virando uma bola de neve, eu fui entrando numa espécie de buraco que eu mesmo estava enfiando, eu mesmo estava cavando. Quando eu vi, eu parei de limpar as coisas que estavam perto de mim, a coisa estava muito feia, começou a atrapalhar meu relacionamento com minha noiva, que hoje é minha esposa, e aquilo ali só foi indo, indo, indo. Foi quando chegou o momento que eu simplesmente estava assim no fundo do poço. E a minha noiva me deu um chamão, né? Porque acho que esse é o papel de uma mulher. Quando ela vê que o homem ali tá começando a descaminhar, ela vai lá e fala assim: opa, vamos voltar aqui, que você precisa de estar ativo aqui. Então, esse é o papel do homem também, né? Foi quando ela falou: olha isso daqui, está sem luz, sua casa tá toda suja, você não tem nada aqui, olha só essa situação, olha aquilo. Ela me deu um escracho assim, que eu fiquei muito envergonhado, eu lembro disso. Ela falou assim: dessa forma não dá para continuar porque você não tá tendo cuidado nem com o nosso relacionamento e tudo mais, e foi embora. Eu lembro que a gente terminou por 2 semanas nessa época, né?
E foi um período da minha vida assim que eu tava totalmente na merda, né? E foi então que eu comecei a olhar pro lado e falei assim, será mesmo que a vida tá... Porque a vida tá sendo tão injusta para mim na época, eu fazia muito trabalho na igreja católica, eu ficava assim, meu Deus, por que você tá sendo tão injusto comigo? Por que tá tirando tudo de mim assim? O que tá acontecendo? Foi quando eu comecei a reparar que talvez não fosse tão culpa de Deus, não fosse tão culpa do universo, talvez não fosse culpa do governo, talvez fosse culpa minha. Então foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo errado. E por conta dessa pequena situação com a minha, na época, noiva, né? Eu comecei a analisar assim as coisas ao meu redor e comecei a pensar, cara, eu preciso fazer pelo menos o básico. Se eu não fizer o básico, o que vai acontecer? Comecei a arrumar as coisas ao meu redor, né? Então, comecei a fazer isso. Eu tinha um certo conhecimento de algumas coisas que eu procrastinava para fazer, né? Foi então que eu reparei uma coisa. Eu tô há 3 meses sem luz na minha casa. Eu tenho dinheiro aqui, mas por que eu não paguei essa conta ainda? Será que eu tô sem dinheiro? Eu tô com medo de não conseguir pagar alguma coisa? Fui lá, peguei todo o dinheiro que eu tinha e paguei a conta de luz. A primeira coisa foi voltar a luz na casa que eu morava. Primeiro problema resolvido. Então, eu comecei a ver aquela situação e eu resolvi, acordei assim, empolgado, resolvi destrinchar na época, a fórmula de lançamento estava muito em alta, resolvi destrinchar o lançamento do Érico Rocha, pegar cada detalhes e eu espelhei tudo que estava ali para fazer uma coisa minha, né? Na época eu não tinha dinheiro para poder pagar uma ferramenta de e-mail, eu fiz tudo no WhatsApp, acho que eu fui uma das primeiras pessoas que fez o lançamento no WhatsApp. Eu lembro de virar a noite assistindo, 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 assistindo e montando o roteiro. Peguei cada palavra que estava lá e só pus as coisas que diriam, que falariam do meu nicho, que na época era guitarra. Então eu comecei a fazer, fui nos grupos, peguei lead, aquela coisa toda. E nisso fui conversar com minha noiva também, a gente acabou voltando, porque foi um momento de estouro também, né? Então ela sempre foi muito parceira e naquele momento eu precisava disso mesmo. Eu lembro que eu organizei tudo e falei assim, vou fazer esse lançamento, alguma coisa vai ter que dar certo. E eu não tava ganhando nada, pra você ter ideia. Pra você ter ideia de como a coisa tava, o aluguel dessa escola que eu tinha, que era uma sala na verdade, era só R$ 350. O aluguel da casa que eu morava era R$ 300 na época. Olha só. Eu tava devendo de luz ali uns R$ 200. Olha só o nível que eu tava, né? Então, resolvi fazer esse lançamento. E eu tava num ânimo, num pique tão grande. Fiz o lançamento. Na época eu nem sabia que existia o Hotmart. Eu vendi pelo Mercado Pago, entreguei pelo WhatsApp. E foi ali que eu consegui sair dos pequenos problemas. Não foi um lançamento estrondoso. Se eu ganhei R$ 1.000 ou R$ 2.000, foi muito, mas já era o suficiente para poder me ajudar naquele momento. Então, eu comecei a reparar. Eu tinha o dinheiro para poder pagar a conta de luz, não pagava. Eu tinha as ferramentas que poderiam me trazer o dinheiro para poder pagar essas dívidas que eu estava, para poder me alimentar bem, para poder sair com a minha noiva, né, minha esposa. Eu tinha todas essas ferramentas e por algum motivo eu mesmo estava me sabotando, não estava nem limpando as coisas direito, não estava cuidando de mim direito. Por algum motivo minha mente estava me destruindo, estava destruindo minha vida. Foi aí que eu olhei e pensei, tô botando a culpa em Deus, tô botando a culpa na economia, tô botando a culpa na vida, menos em mim. Quando eu assumi que a culpa era minha, eu reparei que eu tinha que fazer alguma coisa, eu corri atrás e fiz. Mas precisou de um grande impacto emocional para que eu pudesse resolver isso. Precisou bater com força e eu entender que o problema era eu mesmo. Então, começa a pensar, olha ao seu redor. Será que sua vida está ruim por conta das coisas ao seu redor? Ou será que você está gostando dessa situação? Está cavando cada vez mais o buraco para de repente se sentir vítima, ter a atenção das pessoas e ter aquelas pessoas falando assim, nossa, coitado dele. Ou então você mesmo gosta dessa situação.
Entende? Lá no fundo, será que não é isso? Então, assuma a responsabilidade pela sua vida e pelos seus atos. Aí você vai começar a entender que o mundo não. O que acontece no mundo não tem poder de destruir sua vida. Quem tem poder de destruir sua vida, ó, é sua cabeça. Se você gostou desse tipo de conversa, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com os amigos. Tá vivendo uma situação difícil? Comenta aqui. Tem alguma experiência parecida com essa? Comenta aqui também. Vamos conversar um pouco aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!